Olá, boa noite. Meu nome é Múcio, novamente aqui representando a gestão Luminos do Centro Acadêmico. Estou aqui também com meu colega. Boa noite, eu sou o Cauê, mais uma vez aqui. Nós estamos no sexto semestre, fazemos parte da gestão Luminous. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de uma situação que a gente está enfrentando, enfrenta todos os finais de ano, que é a questão da formação de novas chapas, né? Então, tá chegando ao fim essa gestão Luminous, essa gestão maravilhosa que aconteceu durante esse ano. E vem aí mais uma formação de chapas para a gestão do ano seguinte. E nada melhor, não tinha ninguém melhor para trazer aqui para falar um pouquinho, conversar um pouquinho mais sobre isso do que o Rodrigo. O Rodrigo que já fez parte de 4 chapas, que já foi presidente do centro acadêmico. Então, a gente tem aqui, pode se apresentar, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí participando do Cá Entre Nós, esse programa que é uma alegria eu fazer parte, pertencer, uma honra estar aqui como convidado agora, né? Já fui apresentador um tempo. E eu tô feliz com o tema que os garotos escolheram. Eu acho que é um assunto bem importante da gente conversar, porque a gente vai conversando mais pra frente, mas vocês vão ver que tem muita coisa boa pra gente ter nesse processo de formação de novas chapas. Acho que nesse tema seria interessante a gente introduzir, tentando entender melhor o que se trata uma chapa, os cargos, a quantidade de indivíduos em cada cargo. Se você puder elucidar pra gente. Opa, e aí eu vou ter que usar uma colinha que eu tenho aqui Claro. separado. Com certeza. Que aí também, né, a memória é importante a gente ter uma boa memória, mas a gente tem uma colinha e a gente usa. Sim. Então, a gente tem o centro acadêmico, né, e a gente tem as gestões, né. O Múcio introduziu muito bem o programa falando da gestão Luminous, né. Então, essa gestão Luminous, ela é a chapa que foi eleita para gerir o centro acadêmico. Então, uma chapa é isso. Uma chapa é um grupo de indivíduos que se reúne e decide se prontificar a gerir o centro acadêmico, né? O centro acadêmico que vocês já devem ter um pouco de noção do que é, se não souberem, tem outros programas falando, né? Tem o primeiro episódio que a gente fala sobre o centro acadêmico, então vale a pena assistir. Então, isso que é uma chapa, né? E a quantidade de membros que a gente tem varia muito. Então, eu já participei de chapas de centro acadêmico com 24 pessoas, já participei de chapas do centro acadêmico com mais de 50, que foi quando eu fui presidente, que foi uma situação que a gente vai falar mais pra frente, mas foi muito bom também. E o número mínimo aqui na minha colinha que a gente tem de participantes são 17 integrantes. Tá. Vocês têm noção disso? 17 integrantes? A minha gestão tinha 54. Caramba. O número mínimo é 17. Então, assim, quase 4 vezes o valor. Sim. Quase 4 Por vezes aí. o valor. Não, menos, né? Umas 3 vezes o valor. Mas Sim. mesmo assim, muita coisa. Muita Sim. coisa. Sim. Então, é algo pra gente pensar. Tem necessidade de tudo isso de gente ir no centro acadêmico? É uma reflexão que é válida pra gente ter, né? Nesse programa de hoje. E, aproveitando a pergunta também, eu só quero deixar claro, assim, quais são as funções essenciais, né, que a gente tem pelo estatuto do centro acadêmico, né? Claro. Então, a gente tem que ter um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, 2 pessoas responsáveis por coordenação de relações públicas, 2 pessoas responsáveis pela coordenação de finanças, 2 coordenadores do sócio-cultural, 3 coordenadores do científico, sendo que nesse estatuto, um dos coordenadores do científico, ele tem que auxiliar na parte de ligas. Então, para vocês verem que ligas é um braço do científico, originalmente. Uhum. Hoje, ligas tem toda uma gestão própria, né? Quase. Então, é interessante saber a origem. A gente tem também coordenação de mídias, 2 integrantes, coordenação de vendas, 2 integrantes, e na minha gestão eu coloquei coordenação de infraestrutura, 2 integrantes também. Eu coloquei no estatuto isso, mas eu acho que esse estatuto ele pode ser alterado de acordo com a eleição, do que as garotas acharem que é válido ou não. Eu acho um setor importante, setor de infraestrutura, mas, assim, Sim. vamos colocar de 15 a 17 integrantes, assim, que tem que ter um centro acadêmico para poder, assim, uma chapa para poder se colocar para gerir o centro acadêmico. Uhum. E você traz esse mínimo, mas quem que vai determinar o máximo? Quem que vai determinar quem realmente tá ali, quem pode estar, quem não pode estar? Então, esse máximo quem determina são os alunos. E quando eu digo os alunos, eu quero falar os 800 que estão matriculados. Porque, assim, se tiver uma chapa que está concorrendo com 60 pessoas e uma com 17 e for ter eleição, 17 ou 15, né? E for ter eleição, vão votar no que acham melhor. Sim. Então, um grupo de pessoas se organiza, vê quantos colegas que quer tá ali auxiliando, quem precisa ter, quem não precisa ter, faz uma organização e aí se dispõe. E tem muitos mitos em cima disso. Vocês não perguntaram, mas eu já engatei aqui a marcha, né? Com certeza. Porque tem muita gente que acha que, por exemplo, você não pode participar de 2 gestões de centro acadêmico seguidas. Como é que fica se eu participei de 4? Você não pode, né? A verdade é que pode, só que uma gestão não pode participar de 3 mandatos. Mas vocês são da gestão Luminous, por exemplo. Uhum. Se vocês quisessem se recandidatar, vocês poderiam. Não poderia participar de uma terceira. Mas vocês poderiam se recandidatar como chapa, como entidade de chapa Luminous. Uhum.
Se houvesse uma mudança nos integrantes e vocês montassem uma chapa nova, vocês poderiam concorrer 4, 5, 6, 7 vezes não, porque eu não quero ninguém repetindo de ano, né? Mas Nossa, sim, pelo amor de Deus. até 6 vezes. Então, é, a, quem determina, a pergunta inicial foi essa, né? Quem determina o número de estudantes que podem estar ali pertencendo a uma chapa são os alunos como um todo que vão decidir quem eles querem que faça a gestão do centro acadêmico, né? Uhum. E aí vai da organização de cada um. Tem esse mito e tem um mito também, um mito importante que eu gosto de lembrar, que tem que ter sempre uma pessoa da gestão passada no setor de ligas da gestão seguinte. Isso não existe, isso não está no estatuto. Se quiser mudar todo o setor de ligas, pode mudar. É um trabalho, é uma canseira, é uma dificuldade, porque o setor de ligas é um setor que tem que emitir muito certificado, tem muita Sim. parte de vistoria, é um Bem setor trabalhoso, né? é um setor trabalhoso. Então, é legal ter um veterano Que já entende, né? que dá uma facilitada. Facilita. Pô, mas a gente tem os veteranos que têm um coração bom. Uhum. A gente teve uma situação na minha gestão que a gente precisou de auxílio do pessoal mais antigo de ligas. Teve gente da gestão da chapa Vértice, que é de antes de entrar na faculdade. Teve gente da gestão da chapa Queros, teve gente que estava ali auxiliando. Então, a gente sempre pode contar com os mais velhos. Não tem que ter alguém na chapa. Pode ser um amigo, né? Aconselhando. Que bom. Eu vi que você sabe nome de algumas chapas aí. E só pra ver se eu entendi, né? Além de eu poder participar de outras chapas, a chapa que eu estou agora, Luminous, ela pode ainda continuar no ano que vem, por exemplo? Se você Se tiver os coragem. Se os alunos, entendi. Sim, Não Pode. tem nada que impeça isso. nada. E das vezes que eu entrei, né, só teve uma chapa única, acabou não tendo... Teve uma decisão ali própria, né, dos alunos que estavam interessados e acabou não tendo uma segunda concorrência. E queria entender um pouco mais dessa representatividade da chapa e a importância, talvez, de ter uma concorrência. Ótima pergunta, Múcio. Porque, assim, a primeira chapa que eu participei foi a chapa Vox, que ela concorreu à gestão do centro acadêmico. Foi a única eleição que eu participei como aluno. Eu sei que antes de mim houveram mais 2 ou 3 eleições. 2 ou 3. Então, devem ter totalizado 4 ou 5 no máximo. E, assim, aconteceu uma coisa que foi até, assim... Eu até bati boca com uma pessoa lá. Porque Uhum. teve o processo de eleição. E aí houveram os debates. E aí, nesses debates, a chapa Mutirô, que foi a chapa que concorreu e não ganhou naquele ano, Tá. ela trouxe algumas ideias muito boas. Que a chapa Vox, que foi a chapa que foi eleita, tomou aquelas ideias pra si e levou adiante. E aí eu ouvi uma pessoa daquela chapa falando: copiaram minha ideia. Mas, cara, que bom, né? Que Sim. coisa boa. Você teve uma ideia boa, que foi bem utilizada. A ideia era boa. A ideia era boa. Foi a ideia sobre a gente ter uma sala exclusiva pra amamentação na faculdade. É. E a gente Legal. teve aquela sala, ela durou uns 2, 3 anos. Hoje eu acho que ela tá... Durante a minha gestão, aquela sala tava enfrentando problemas, não sei como a gente tá hoje, mas ela tinha uma geladeirinha, tinha uma cadeira para as mulheres poderem amamentar os filhos, porque tem alunas que são mães. Sim. A gente sim. conhece, né? A gente conhece. Então, foi uma coisa assim, que foi uma ideia muito legal, foi uma coisa que funcionou. Então, o debate, ele promove isso, tipo assim, eu quero mostrar uma ideia melhor para ser eleito. E aí, essa ideia melhor que você mostra, ela pode ser usada pelo colega que tá ali concorrendo, vamos colocar assim. Uhum. Mas no final, o que a gente quer? No final, o que eu quero? No final, eu quero me formar numa instituição séria. Eu quero falar que eu sou da Faculdade de Medicina São Caetano do Sul. E eu quero que as pessoas olhem pra mim e pensem, caramba, essa faculdade é boa. Uhum. E aí, Sim. quem faz isso somos nós. O centro acadêmico é o... Em grande parte são os alunos. Exato, e o centro acadêmico é o órgão de representatividade máxima dos alunos. Então, Verdade. a gente tem que ser exemplo. A gente tem que ser linha de frente. Eu já ouvi algumas vezes os pró-reitores, gestores falando assim, eu quero conhecer os líderes da faculdade. Essa palavra, líderes. Tanto que eu já pensei em fazer parte de uma chapa com o nome líder. Quem quiser no futuro, tá liberado o nome líder, nunca foi usado. Eu coloquei esse nome pra chapa Queros, que acabou perdendo o nome. Eu aceitei o que o pessoal decidiu. Mas assim, nós somos as lideranças da faculdade. A gente é a linha de frente. Né? Nós somos os exemplos que a gente quer passar pra frente. Então é muito importante a gente ter essa pluralidade de ideias, a gente ter esse debate, a gente ter essa melhora. Quanto mais forte o centro acadêmico, mais forte a faculdade. Eu não tenho como pensar diferente disso. Uhum. E eu acho que mais importante do que essa concorrência, ou melhor, o que entra junto com a vantagem dessa concorrência, nessa soma de ideias, é justamente pensar na vantagem pro centro acadêmico e, consequentemente, para os alunos, né? Uma vez que a gente tem um centro acadêmico representativo, como você falou, o quanto mais, assim, ideal esse centro acadêmico que a gente tiver, independente de onde vir as ideias, melhor vai ser para os alunos que vão ter, consequentemente, maior resultado prático, inclusive, Sim. em muitas situações, né? Vai justamente nesse sentido a importância de eu ter várias chapas concorrendo, né? Sim, e isso é, assim, isso é uma coisa que é um ganho sem tamanho. E é uma coisa que, assim, nesse momento, eu acho que é um momento muito importante pra gente deixar a vaidade de lado mesmo, porque muitas pessoas montam chapa porque, assim, e se eu não ganhar?
Ah, na outra chapa tem gente mais popular. Ah, sei lá o quê. Na prática, tanto faz, porque hoje, eu não participei da montagem da chapa Luminous. Não participei. Eu tava cansado, tinha sido presidente no ano anterior, aí eu fiquei de lado. Só que aí a presidente falou pra mim, Rodrigo, a gente tá tendo muita dificuldade com eh, a parte da representação do internato. Eu sou representante do internato hoje na chapa Luminous. A gente precisa de um auxílio. Você auxilia? Auxilio. Me prontifiquei, fui, auxiliei a pessoa que estava na época, a pessoa teve que sair, porque teve umas questões dela, mas ela fez um bom trabalho até aquele momento, e eu fui auxiliando. Então, assim, se você não ganha, só que precisam de você, Uhum. a gente pode ser solicitado. Sim. Sim. A gente pode entrar na chapa no meio da gestão. Isso não é crime, não é errado. Assim, o que é errado é a pessoa ter uma vaidade e não querer concorrer porque tem medo de perder. Sim. Isso é errado no meu parecer, né? Assim, Sim. talvez alguém ache certo. E assim, nessa questão de concorrer, tem uma coisa que você comentou que é o debate. A gente pode ter convergências de ideias, como foi o caso que levaram para frente, mas também o debate e ainda, além disso, a concorrência no sentido de, ó, eu tenho que fazer acontecer, porque eu ganhei a concorrência, eu ganhei a eleição, e agora eu tenho que colocar essas ideias em práticas. E talvez sirva até de um gás para o centro acadêmico ser ativo do começo ao fim do ano, né? Sim, com certeza. Eu já vi gestões, assim, já ouvi falar, né? Não estava na faculdade na época, que, que a parte da diretoria, né? Que a diretoria do centro acadêmico, ou a presidência, né? Acompanha o presidente, vice, secretários, os alunos, na maioria, não estavam muito satisfeitos. E estavam até falando de tirar, ter uma reeleição, etc. Mas assim... No meio do ano, isso? No meio do ano. Caramba. No meio do ano. Eu fiquei sabendo, não sei também, né? Uhum. Fofoca. Sim, sim. Mas assim, é importante a gente saber que isso existe, porque assim, pô, É. a pessoa tá lá, quer tá lá, se quer tá lá, cumpre o que quer fazer, sabe? Sim. Não tem nada pior, isso eu falei, eu falo sempre, não tem nada pior do que a pessoa ir tá num lugar pra conseguir uma certificação. Somente por... Somente pela certificação. Não, vamos colocar pela certificação. Entendi. Uhum. Não somente, pela certificação. Tudo que eu fiz pela faculdade hoje, eu fiz em prol de um desenvolvimento pessoal. Isso é muito mais importante. Com A gente tá certeza. numa faculdade que é de metodologia ativa, que é pra Uhum. gente desenvolver soft skill. Vocês acham que tá numa gestão do centro acadêmico não desenvolve soft skill? Lógico Sem que sombra de desenvolve. dúvida. Assim, vamos colocar relações públicas, que é uma... Assim, eu já participei de 4 formações de chapa. É um lugar que, tipo assim, quase as pessoas não se colocam pra entrar, e quando as pessoas estão dentro, elas quase não se empenham de fazer alguma coisa acontecer. Assim, tô sendo generalista, tá? Talvez não seja assim em todos os casos. Sim, sim. Mas, assim, é um órgão muito importante. Tanto que é uma função obrigatória ter essas relações públicas. Por quê? Porque é quem mais lida com o meio externo. Quem pode fazer parcerias, quem pode auxiliar a promover eventos, quem pode auxiliar a melhorar a imagem do centro acadêmico. É uma função muito importante. Uhum. Muito importante. Sim. E assim, como é que... Por exemplo, a gente teve aquela questão... E assim, sempre que eu já vou retomar o raciocínio. Sempre que uma pessoa que tá no centro acadêmico não cumpre a função, ela tá colocando um peso a mais nas costas do presidente. Uhum. E eu passei por isso. Então, assim, teve uma questão, por exemplo... Eu não vou citar uma coisa pessoal, mas vamos supor, um exemplo. Vai ter um evento que precisa de uma conversa entre o meio interno e o meio externo. Relações públicas. Entendi. Uhum. Se as relações públicas não agem, o presidente vai ter que agir. E Uhum. vai ter que ter esse intermédio, vai ter que fazer essa conversa. Isso é uma coisa desgastante. Eu me Uhum, desgastei com nesse certeza. sentido. Então, assim, é importante a pessoa, quando tá no lugar, assumir o lugar e cumprir com o que tem que fazer. Uhum. É muito importante isso. Todos os lugares são importantes. Outro ponto, você disse que vivenciou um debate. O máximo que eu vivenciei ali foi a discussão no grupo propriamente dito do centro acadêmico para decidir quem estaria em cada cargo, quais são as funções, e aí eu acabei aprendendo um pouco mais do centro acadêmico. Mas eu nunca vivenciei isso. Como que foi isso? Como que se poderia se organizar? Foi muito legal. Eu Foi, imagino. assim, maravilhoso. Porque, assim, foi um debate presencial na faculdade. Nossa, presencial. E teve coffee break. Que loucura. Mas foi, então, um evento feito pra isso. Foi um evento feito pra isso. para Foi o debate. debate da eleição das chapas. Nossa, caramba. Muito legal. Tipo assim, teve ACC, teve, tipo assim, pergunta sorteada, tempo de resposta, tempo de réplica, tréplica. Caramba, Teve nunca dinâmica. ia imaginar uma coisa dessa. Cara, foi muito Bizarro. legal. Um abraço aí para minhas colegas gestoras da Chapa Vértice aí, a Júlia, a Mariana, a Amanda. Deve ter mais gente que eu não tô lembrando agora o nome, mas assim, que elas foram a diretoria que organizaram isso, porque assim, cara, foi muito bom. Foi muito bom. E assim, isso. Eu tava no primeiro semestre da faculdade.
isso foi uma coisa que me animou a estar na faculdade. A gente tem essa falta de pertencimento e de tempo pra gente fazer coisas dentro da faculdade que nos conectem. A gente tá aqui hoje no Campus Barcelona. Aqui no Campus Barcelona tem uma coisa que o pessoal dessa escola que a gente tá aqui, que é CRIA, que é a escola da criatividade, né? Que eles fazem todo ano o Foco, que é um show de talentos. Que o pessoal vai, sobe no palco, canta, dança. Eu sei que a gente é estudante de medicina, nem sempre a gente tem tanto talento assim, né? A gente é uns bichos esquisitos. Nem tempo, né? Nem tempo. Então, essas atividades que dão tempo pra gente estar junto, porque tem um coffee break e conversa, não, você viu aqui, você viu aquilo outro e tal. Isso cria vínculo, cria laço. Sim. A gente não tem que criar laço no bar. Tudo bem que o bar tem uma função pra algumas pessoas, tudo, mas assim, seria legal se a gente tivesse atividades, eu queria muito isso. Acho que você lembra, né, Múcio? Que você era do sócio-cultural na minha época, que era presencial, eu ficava falando, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um sarau. Lembro. Eu falava, a gente não conseguiu organizar por tempo. Felizmente. Mas qualquer pequena atividade que a gente consiga juntar os alunos, já é um ganho enorme. Eu lembro de pessoas que eu conheci lá que eu tenho contato até hoje. O Felipe Amaral, que tá se formando agora no T13, o André, eu conheci naquele dia. Eles eram da outra chapa, e a gente trocou... Eu era de uma chapa, eles eram da outra, a gente trocou uma ideia, foi muito bom. Isso é legal. Fora que esse vínculo vai além da faculdade, né? Se caso a pessoa escolher ali uma especialidade que eu tenho interesse, fica uma via muito mais facilitada. De dúvidas também, às vezes a gente tem muitas dúvidas sobre qual área seguir, e essa âncora nos veteranos, e o que você comentou do pertencimento, né, de criar essa identidade com a faculdade, eu vejo que é muito importante. As faculdades mais tradicionais, elas têm isso, né? Sim. E enquanto faculdade nova, a gente tem que lutar para criar cada vez mais isso, né? E entender qual é o nosso perfil, porque vocês já devem ter participado disso também, né? Vocês já estão no sexto semestre, de promover eventos na faculdade. Não sei se com músicas ou alguma aula de liga. Sim. Mas, via de regra, quase todo palestrante que eu encontrava falava assim, nossa, vocês são muito atenciosos, vocês são muito carinhosos. As pessoas costumam falar isso da gente. Então, a gente criou um perfil. Sim. A gente criou um perfil legal. Mas, tipo assim, a gente sabe desse perfil que a gente tem? Esse perfil é benéfico pra gente? A gente pode desenvolver mais perfis, assim, mais identidades, como alunos? Sim. É uma coisa que, assim, que isso só vai nascer a partir do momento que a gente tá reunido. Isso não vai surgir vai surgir espontaneamente, mas não vai surgir sem uma iniciativa nossa. Tem que ter uma iniciativa. E assim, nesse perfil que você comentou, eu vejo que vem um pouco também do PBL, né? Da metodologia ativa, de a todo momento a gente tá se expondo. Eu já acabei colhendo frutos disso, por ter essa personalidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da faculdade, de conseguir iniciação científica, outros projetos, contatos, até mesmo para estágio. E eu vejo que essas soft skills, e até se você puder explicar um pouco mais para o pessoal que está vendo isso e não conhece esse termo, é muito importante. Principalmente para a carreira médica, né? Eu vou aproveitar essa sua pergunta, vou mandar um abraço pro meu amigo Cristiano, que tá aqui auxiliando a gente no programa. Opa. Porque ele organizou um projeto de mestrado dele, inclusive procurem aí Cristiano Nascimento, o mestrado dele, a tese dele, que ele fala sobre a importância dos alunos terem um laboratório de mídias para poder que é o caso do videocast, assim, para poder desenvolver essas soft skills. Boa. E ele trabalha isso muito bem na tese de mestrado dele, foi aprovado, o mestre Cristiano, nosso colega aí. Parabéns, meu amigo, parabéns. Parabéns. Então, assim, a soft skill é tradução literal, né? É a habilidade leve. Então, assim, nós somos estudantes de medicina. Nós temos que ter hard skills, ou seja, a gente tem que ter habilidades duras, que são, a gente tem que saber dar um diagnóstico, a gente tem que saber fazer um exame físico, a gente tem que saber quais exames pedir. Isso daí é habilidade e competência médica, ponto. Pra ser médico tem que ter isso, hard skill. A soft skill é aquela coisa assim, é a habilidade de saber ter o traquejo de conversar com o paciente, saber ter uma comunicação, saber ter um contato. Então, são essas habilidades leves. Então, tipo assim, é aquela coisa de você saber ter uma lida fina com o outro. Basicamente isso. Que na época dos nossos antepassados, assim, né? Vovô, etc. Comum, né? Educação. Educação. Educação, mano. Botaram o nome de soft skill, nome gringo, velho. Botaram um nome chique, né? Sim. E a capacidade de se adaptar às diferencialidades também. Exato, né? Exatamente. E, Rodrigo, uma coisa que a gente pensa, e inclusive um dos objetivos desse podcast especificamente, é incentivar o pessoal a fazer novas chapas, né? Mas é importante ter noção dessa responsabilidade também. Não adianta falar, pô, vai lá que vai ser fácil, que não vai. A gente sabe que cada um vai ter suas responsabilidades, suas dificuldades. E eu queria saber, você até que já foi presidente, como que é essa questão
de você, por exemplo, ter um plano, você ter uma iniciativa que foi aprovada pela chapa e você quer colocar em prática, mas talvez você tenha, às vezes, uma limitação da faculdade, às vezes da gestão, às vezes da própria sociedade. Então, eu queria saber como que esse contraponto entre a vontade e a ideia de colocar uma coisa em prática ou de fazer alguma coisa acontecer, de ser essa iniciativa máxima, essa representatividade máxima, e ao mesmo tempo você ter ali que enfrentar talvez alguns limites. Como que é essa questão de você conseguir manejar isso? Uma ótima pergunta, Cauê, gostei. Boa pergunta mesmo. Eu tenho um exemplo. Eu tinha muita vontade na minha gestão de integrar os cursos, porque a gente está numa universidade. A gente está numa não é uma faculdade. É diferente. É diferente. Quem não sabe a diferença, uma faculdade, ela diz respeito a um curso. A gente está numa universidade que tem uma pluralidade de escolas dos saberes. Inclusive, vou aproveitar para mandar mais um abraço para meu colega Cristiano, porque ele tem o videocast Estúdio USCS, que é um videocast que fala das escolas dos saberes aqui da USCS, Legal. que é uma universidade. Então, tem a escola politécnica, tem a escola de gestão em negócios, né? Tem diversas escolas dos saberes. Então, minha vontade era primeiro fazer uma integração entre os cursos da escola da saúde, para depois expandir. Eu queria muito isso como presidente. Aí eu promovi aulas, dei a vida, assim, fiz tudo que eu pude. Queria fazer evento com o pessoal da fisioterapia. Não sei se você participou desse projeto com a G, Lembro, na época, lembro. que a gente queria fazer uma aula com o pessoal da Claro. físio. E eu não consegui. Mas teve um dia que eu consegui fazer uma aula com o pessoal da psicologia. Era uma aula com o pessoal da psicologia. Não foi ninguém na aula. Tinha acho que 4 pessoas. Foi aqui no auditório. Um auditório para 240 Nossa. pessoas. Foi uma aula com 5 alunos. Eu fiquei triste, fiquei decepcionado. Fiquei triste pelo palestrante, que ela tava falando sobre um projeto que era um projeto de... Eu não lembro agora o nome. Coração Valente. Pesquisem no Instagram. Coração Valente. Que é um projeto de auxílio a famílias que têm filhos com doenças cardiopatias congênitas. Doenças no coração quando nasce, né? E aí, essa aula que a gente bolou junto com o pessoal da psicologia pra tratar esses dois lados, sabe? Tipo, a parte médica do saber, tipo assim, do que é uma cardiopatia congênita, como a gente lida, como a gente trata. Legal. E da parte da psicologia, tipo assim, como a gente acolhe essa família, como a gente lida com o sentimento. Aí veio essa palestrante falar, não veio ninguém. Eu fiquei triste, fiquei frustrado. O que você falou, tive aquela iniciativa, não deu certo. Mas eu cheguei na palestrante e falei, quer saber? A gente vai fazer funcionar. Vamos fazer assim, a gente vai ter um congresso daqui a pouco de cardiologia e você vai palestrar no congresso. Você vai entrar como uma parte do projeto social do congresso. Eu vou dar um jeito. Dei um jeito. Ela foi lá e falou. Ela, naquele dia, fez contato com a Caroline, uma outra aluna da nossa faculdade, que ela é presidente da Liga de Cirurgia Cardiovascular. Sei, Fez eu tô nessa liga também. Tá nessa liga? Sim. Então você conhece a pessoa que eu tô falando. Sim. Fez um contato com a Caroline. Fez contato, deu uma aula sobre o assunto. Então, tipo assim, é aquela música do Raul Seixas, tente outra vez. Se você vai dar cara, quebra a cara, nesse processo de formação de chapas. Eu já tentei um outro ano. Já ouvi pessoas falando isso pra mim. Outro ano eu tentei, mas não me aceitaram na chapa. Por que você não montou a sua? Sim. Tenta outra vez. Qualquer um pode montar. Qualquer um pode montar uma chapa. Pode ser uma chapa com 17 alunos da primeira etapa. Você aí que é da T24 agora, né? T24. T24 aí, ó. Junta aí 17. Junta 17 alunos. Por que não? Se tiver pra mim 12, 13 chapas, eu vou achar ótimo. Eu não vejo problema nenhum. Porque, a gente tem muita coisa pra fazer. PBL, atlética, jogos. Cara, eu tô aqui. E a gente vive os últimos tempos tendo chapas únicas, né? Só uma única chapa, né? Desde a chapa Vox, chapas únicas. E isso pra mim é uma perda tremenda. Uma perda tremenda. Porque, assim, eu lembro até de como eu virei presidente do centro acadêmico. Isso foi um erro meu, que eu vou compartilhar um defeito meu pra quem estiver aí pensando em ser presidente, fazer diferente do que eu fiz. Eu não queria ser presidente porque eu já tinha passado por 3 gestões, eu tava cansado, momento de vida difícil, tudo. Mas aí, as pessoas, você inclusive, Cauê, você inclusive falou pra mim, vira presidente do CA. Falei mesmo. Falou mesmo. É verdade. Meus primeiros semestres aí, eu falei, vira ser presidente. Falou mesmo. E aí as pessoas começaram a falar, vira. Eu pensei, quer saber, eu vou assumir essa responsabilidade. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os alunos que queriam participar do centro acadêmico naquela época e montei uma chapa com todo mundo que quis participar. Porque as pessoas já estavam meio que organizadas. As pessoas se organizaram entre si pra fazer uma chapa, fizeram o que puderam ali, mais ou menos. E aí eu falei, quer saber, eu vou abraçar essas crianças, vou colocar entre aspas assim, né? Vou criar. Foi terrível. Foi muito difícil pra mim. Eu deveria ter falado assim, tá bom, vocês querem que eu seja presidente? Então eu vou montar minha chapa. Eu vou pegar e escolher quem eu acho que tem que estar, na função que eu acho que tem que estar. Porque eu vejo que, assim, não precisa ter, como é que eu posso dizer, medo de magoar as pessoas nessa hora. Porque quando você monta uma equipe, é aquele velho ditado, amigos, negócio à parte. Você tem que saber com quem você está trabalhando. Sim. Porque, de verdade, vou falar aqui com você, que tá aí em casa.
Você quer ser presidente do centro acadêmico? Ótimo. Tem meu aceite. Eu quero que você seja presidente do centro acadêmico, independente de quem você seja. Agora, eu quero que você saiba que se você montar uma chapa com pessoas que não vão trabalhar, cada pessoa que não trabalha é um peso a mais nas suas costas, que você vai ter que lidar. Tive muita gente que pegou um pouco do peso comigo. Minha namorada me auxiliou bastante na época. Minha namorada, eu comecei a namorar com ela depois disso, né? Mas, tipo assim, ela já tava na chapa, a gente começou a namorar. E ela tava na chapa, mas, assim, enfim. Não coloquei ela na chapa por ser minha namorada, quero deixar isso claro. Ela já tava lá. Ela já tava lá, a gente começou a namorar depois. Olha aí, chapas também unem pessoas. Viu só? Quem tiver solteiro ainda, souber como arranjar alguém, pra que Tinder? Monta uma chapa, cara. Funciona. Me auxiliou muito, tive diversas pessoas que me auxiliaram. O Múcio também tava na minha gestão, me auxiliou em um tanto de coisa. Então, assim, tenha pessoas que vão te auxiliar, que vão abraçar sua causa, que vão com você e vão querer fazer cumprir o que você quer fazer cumprir, né? Então, tenha claro seus objetivos e, assim, saiba que tem coisa que não é sua. Quantas vezes eu não fui pego no corredor pra ouvir um desabafo? Desabafo de professor, de aluno, de gente da gestão. A pessoa tava falando comigo uma coisa que eu não tinha poder nenhum. Mas eu vou falar pra pessoa o quê? Cara, não tem nada a ver com isso, vai se ferrar. Não, não vou falar isso. Eu vou falar assim, vou ver o que eu posso fazer. Sim. Muitas vezes eu não fiz nada, tá? Você que tá vendo isso que me pediu alguma coisa, eu não fiz nada. Eu não fiz nada consciente, mas assim, eu ouvi aquela pessoa. Ela quis desabafar, eu ouvi o desabafo, ficou por isso, tudo bem. E a gente tem que saber qual é a nossa prioridade no momento. Qual é a nossa prioridade no momento, né? Determinar as prioridades e dá pra fazer. Eu fui o primeiro presidente do centro acadêmico que foi presidente enquanto estava no internato. A Giovana é a segunda. Pode ter um terceiro. Pode ter um quarto, pode ter um quinto. O internato não impede você de ser membro do centro acadêmico, o internato não impede você de ser presidente. Porque se você tiver uma diretoria boa, eu contei com 3 pessoas na minha diretoria, a atual presidente e a atual vice-presidente foram minhas secretárias, e a Laís Cono, minha boa amiga, foi minha vice-presidente, que elas estavam na faculdade o tempo todo. Eu tinha gente na diretoria que estava na faculdade todo dia, por mais que eu estivesse no internato. E a gente tá na faculdade de vez em quando, mesmo assim, no internato, tá, gente? A gente tem aula de vez em quando, a gente passa pela faculdade. Então, assim, dá. Não precisa desistir do sonho. Eu não vou mais ser do centro acadêmico porque eu tô no internato. Não, dá. É só ter força de vontade. E sendo sincero aqui com o pessoal que tá vendo, você fez parte de gestões no pré-internato e no internato, né? Todas as partes têm as suas dificuldades, né? Mas você acha que realmente muda muito? É um peso muito maior? Embora você fale que não, é possível, mas tem esse peso maior. Eu vou ser bem sincero, tá, Cauê? Uma boa pergunta. Quando eu entrei no internato, no 7º semestre, a gente tem estágios mais leves. Mas tem plantão de 12 horas na GO do Braido. É leve, tá? É leve, porque você tá em São Caetano, você tem poucos partos. Eu participei no começo do ano de um plantão, lá no Interlagos, que eu fiz 12 partos numa noite. Caramba. 8ª etapa. Então, assim, a 8ª etapa, eu vou falar, tem estágios puxados. A 8ª etapa a gente vai pra Zona Sul, tanto pra Interlagos, pro hospital, como a gente também vai pras UBSs nas UBSs do Campo Limpo. Então, assim, é puxado, fisicamente é puxado, é exaustivo mesmo. Eu não sei se eu aguentaria ser presidente no 8º semestre, porque tem muito físico que pega, sabe? O corpo pega muito. Questão de dormir pouco, estágios longe, eu nunca tive carro, assim, tipo, pra sair dirigindo por aí, então eu ia pros lugares tudo de trem metrô. Então, tanto que o Enzo, um colega nosso aqui, ele encontrou comigo um dia e falou, nossa, Rô, você tá com uma cara de acabado agora, nem quando você era presidente você tava acabado assim. Eu falei que eu não tô dormindo, mano. Caramba. Então, assim, talvez a 8ª etapa seja assim, se você for presidente durante a 8ª etapa, saiba que você vai tocar pro vice-presidente nesse momento, falar, vice-presidente, assume, né? Tenha mais atenção do que eu nesse momento, me dá uma força agora, que eu preciso de auxílio. E na 9ª, eu tô na 9ª etapa agora, a 9ª não tem plantão noturno, a 9ª a gente não se desloca... A gente vai pra Interlagos, não se desloca tanto, então dá pra ir conciliando. Na 8ª etapa mesmo, eu tive estágios que foram em São Caetano, não tô lembrando agora, mas eu sei que eu tive. Agora eu não tô lembrando de cor. Quando eu tava no Heliópolis, não é São Caetano, mas é do lado. Então, é só você ter uma boa diretoria que tá disposta a te auxiliar. E assim, eu fui presidente, cara. Tipo, dava tranquilamente, não querendo desmerecer vocês, tá? Sim. Mas assim, o sócio-cultural exige menos. Eu poderia facilmente ter sido sócio-cultural no semestre passado. Eu não ia morrer. E eu poderia fazer um bom trabalho sendo sócio-cultural no semestre passado. Então assim, é você saber pesar. Eu acho que a resposta é essa. Você tá no internato e vai querer participar do centro acadêmico? Beleza. Você quer assumir a presidência? Dá pra assumir. Mas vai ser mais puxado, dependendo do semestre. Sim. E pensar se a pessoa, além de
saber que vai ser mais puxado, saber e ter a humildade de falar, pô, eu consigo dar o devido valor ao centro acadêmico, consigo dar o devido energia ao centro acadêmico ou não. Porque, acima de tudo, o mais importante é a instituição, o mais importante é o centro acadêmico, de fato, né? Eu concordo com você, Enzo, e eu quero, assim, somar uma coisa, mas tudo que você falou tá certo. Pra mim, o mais importante é a minha formação. É a minha formação. Não, assim, eu tenho uma gratidão eterna pela USCS, porque ela tá propiciando com que eu me forme, com que eu possa realizar meu sonho de infância, que é ser médico, é um dos meus sonhos, né? E, assim, a USCS está me propiciando isso, eu sou eternamente grato, mas o mais importante pra mim é a minha formação. Perfeito. Uhum. E eu vejo que pra eu ter uma formação boa, o que eu preciso? De uma faculdade boa. Pra ter uma faculdade boa, o que eu tô fazendo? Eu, Rodrigo, fui presidente do centro acadêmico, fui de 3 gestões, sempre que além da minha presidência, né? Sempre que precisam de mim, eu tô à disposição, tanto dos alunos quanto dos gestores. Tem gestor que me manda mensagem, pedindo coisa, eu faço. Então, meu amigo, minha amiga, que tá me vendo aqui, olha pra dentro. O que você tá fazendo pra ter uma formação boa? Você tá estudando, se dedicando? Ótimo, perfeito. Sua obrigação. Sua obrigação. Sim. Que nem nossos pais falam, né? Tirar nota. Nem sempre eu cumpro com a minha obrigação, tá? Nem sempre eu tiro nota boa. Eu me esforço, mas nem sempre eu consigo. Mas assim, o que você tá fazendo a mais do que isso? Pra poder realmente se formar, ter bordado assim USCs no braço e ficar feliz. Caramba, eu sou da Municipal de São Caetano. É um processo de... Sim. E não ser reflexivo. só mais um médico, né? Fazer com que você seja o médico ou o ser humano, né? Pensando como um todo. Exatamente. E um certo legado que você acaba deixando também para os outros, né? A gente pode tirar hoje desse podcast vários aprendizados que muito provavelmente vão embasar futuras chapas, futuros debates. E eu queria, no seu ponto de vista, por que você acha que não teve mais esse debate, não teve mais essa concorrência entre chapas depois da Vértice, né? Depois da Vox. Da Vox, perdão. Por que você acha que não teve mais isso? Sendo que é tão enriquecedor. Você pensa em alguma hipótese? Eu tenho uma certeza. Certeza. Eu tenho uma certeza. É porque ninguém quer assumir o lugar de presidente. A responsabilidade. É um lugar, é o presidente. Tá. Tanto que eu não queria assumir. Tanto Porque que se eu mesmo não abraçou queria. a responsabilidade que foi meio que obrigado ali, vamos dizer. É um lugar. Porque todo mundo quer ser do centro acadêmico, mas ninguém quer pegar A presidência. a presidência. A Giovana, queridíssima Giovana, presidente atual, Sim. Sim. minha amiga, me auxiliou um tanto no ano passado. Uhum. E vem me auxiliando agora também como presidente, me auxiliando a todos nós. Ela, assim, ela sempre soube que ela queria ser presidente e foi assumir a bronca. Mas ano que vem, quem quer ser presidente? Entende? Porque é um lugar. Todos os outros vai ter gente. Sim. Então, se tivesse, assim, 5 pessoas querendo ser presidente e querendo Sim, mesmo, chapas. tipo, você curte fisiculturismo, né? Um pouco. Curte, né? Eu conheço. Então, assim, quando acho que é Ray Cutler. Cutler. Ray Cutler. Quando ele perdia pro Ronnie maior de todos, Coleman. ele ficava puto da vida. É. Tipo, mano, eu queria ter ganhado. Sim. Ele tinha esse sentimento de, mano, eu sou melhor do que ele. Ele tinha essa sensação. Então, tipo assim, falta isso nas pessoas. Falta, né? Querer assumir esse lugar. Tipo assim, mano, eu que tenho que ser o presidente. Falta esse senso de eu quero ser e eu vou lutar pra ser, né? E se eu não for, eu vou ficar frustrado com isso e vou tentar de novo. Tá. Eu vou... Porque, assim, gente, tem tanta coisa melhor pro currículo. Tanta coisa melhor. Vai fazer um ATLS, vai fazer um PAUS, quando tiver próximo de se formar, que tem período de validade. Uhum. Vai fazer um PAUS, vai fazer uma iniciação científica, vai... Se você tiver muito dinheiro, vai fazer um intercâmbio lá fora. Se você Sim. tiver muito dinheiro, né? Vai. Mas ser presidente do CA não é... Assim, ser do centro acadêmico é meio ponto, cara. Uhum. Estuda um pouquinho mais pra prova que você tira esse meio ponto, você tira uma questão a mais, sabe? Sim. Você tá lidando com o futuro de todo mundo ali. Uhum. Vai Com a além imagem. de só fazer currículo, né? Vai muito além. Isso não pode ser nem cogitado. Pra mim, uma pessoa que tá querendo ser do centro acadêmico por causa do currículo, já tá errado. Uhum. Já tá errado. Ah, mas você não sabe minha situação. Desculpa. Cada um sabe se tá certo ou se tá errado, né? Não devia ter falado isso. Mas assim, é minha perspectiva. Minha perspectiva. Uhum. Com certeza. Acho que a gente conversou bastante sobre isso. Começamos primeiro a entender quem é de fora. Até a gente que tá na chapa, às vezes tem algumas, na gestão, tem algumas dificuldades, algumas dúvidas em relação a isso, né? Então, desses minutos finais, não sei se você quer falar alguma coisa. Já falou bastante pra câmera, mas quer falar alguma coisa, um recado final pra quem tá chegando aí, pra quem às vezes vai formar uma nova chapa, às vezes tem um medo de formar chapa. Se quiser deixar algum recado pro pessoal, a hora é essa. Grato pelo espaço aí, Cauê. Grato pelo convite, Cauê. Grato pelo convite, Múcio. É Com uma alegria certeza. estar aqui sempre. Prazer é nosso. Uma honra estar nesse Sempre podcast como bem-vindo. convidado, grato. E, assim, você que tá pensando aí, tenta. Por que não? Entende? Dá um passo.
dá um passo e depois dá outro passo, depois outro passo, vai em frente. Não tem que ter medo desse tipo de coisa. Tem que ter coragem de assumir as responsabilidades, né? Então, tem algumas músicas que falam sobre isso, né? Mas eu gosto muito dos Irmãos Coragem, uma música do Jair Rodrigues, eu acho que é o nome dele, que fala que é preciso coragem. Não tem isso, tem que ter coragem para poder fazer o que tem que ser feito, né? Então, tenham coragem, ocupem os lugares, façam com responsabilidade o que vocês têm que fazer e antes de tudo, assim, por favor, não se ofendam com nada que eu disse. Eu não sei quem tá assistindo, às vezes a pessoa ouve e fala, só o quê? Eu não falei nada específico pra ninguém, mas eu espero que todos possam ser felizes, realizados, profissionais qualificados, porque isso é outra coisa muito importante. Quanto mais qualificados nós formos, mais bem vistos todos nós seremos. Com certeza. Então, Em todos os aspectos. todos os aspectos. Batalhem pela qualificação pessoal. Batalhem muito pelos hard skills. Que a gente fala do desenvolvimento de soft skills, mas assim, não adianta nada você ser uma pessoa muito inteligente, que entende a leitura do ambiente, que sabe fazer uma negociação, que sabe se posicionar, se você não sabe o conteúdo. Então, se dediquem, sejam bons profissionais e grato pela atenção de todos aí, pelo convite. Muito obrigado, viu, Rodrigo, por estar presente aqui. Olha, eu acho que, sem sombra de dúvidas, né? Ao final desses 2 anos aí de centro acadêmico, é imensurável o ganho, as amizades que você faz, o aprendizado, o senso crítico e de responsabilidade também. E eu vejo também como parte depois desses 2 anos, também minha, de incentivar, né? Outras pessoas estarem no centro acadêmico, principalmente no sociocultural, que é o que eu fiz parte. Eu entrei no centro acadêmico porque foi o setor ali da faculdade, de início, que mais me encheu os olhos, que me abraçou, que me ajudou muito. Já fiz amizades ali de início, então me deu muita confiança. E eu já incentivei alguns colegas ali, já coloquei assim, de sementinha do centro É isso aí. acadêmico, do centro acadêmico / sociocultural. É isso aí. Então, acho que passar isso pra frente, incentivar a galera que tá entrando aí também, dar continuidade nisso. E quem sabe a gente não presencie novamente, né, um debate entre chapas. Espero. Eu espero. Eu vou Acho estar que lá vai para ser participar do COF. Eu também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aí. E uma boa noite a todos, viu? Uma boa noite. Aí, falou, pessoal.